Maria Luísa é aposentada. Aos 7 anos, teve o movimento das pernas comprometido por uma paralisia infantil. A limitação motora fez com que a carioca usasse cadeira de rodas para votar. Ela foi à sessão adaptada, acompanhada da filha e dos netos. Foi muito bom, inclusive meu carro conseguiu entrar. E a gente mais preocupada para hoje fazer papel de cidadania, né? No Distrito Federal, 97 sessões estão aptas a receber eleitores com deficiência. Várias delas ficam nesta faculdade. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 32.267 sessões foram adaptadas em todo o país. Ao todo, são 148.667 eleitores com necessidades especiais. Nem sempre nos órgãos públicos a gente consegue tanta facilidade. Então eu não sei se tivesse numa escola pública, numa escola até da periferia, se a gente teria tanta acessibilidade assim. Para Maria Luísa, a acessibilidade tem que se tornar uma preocupação não só para o dia das eleições. Deve ser um ponto fundamental para os governantes que vão administrar o país e os estados nos próximos 4 anos. Ainda falta muita coisa, entendeu? O próximo governador que chegar aí, melhorar a nossa estrutura para o deficiente físico. Bom, neste bloco, o tema da nossa entrevista é economia. E nós contamos com a participação do jornalista Beto Almeida, editor do programa Agenda Econômica. Boa noite, Beto. Obrigada pela sua presença. Muito boa noite, Antônia. Boa noite aos telespectadores. E também do professor Newton Marques, que é doutor em economia e vai falar com a gente aqui um pouquinho dessas questões todas que vão estar aí na pauta nos próximos 4 anos. Não é isso? Boa noite, professor. Boa noite. Bom, nós tivemos uma série de temas que foram pauta obrigatória durante os debates da campanha eleitoral. Alguns deles nós vamos tratar aqui com o professor Newton Marques, mas antes disso nós vamos ver um VT preparado pela produção do Agenda Econômica e do Núcleo de Economia da TV Senado. Vamos lá. O mandato presidencial 2010-2014 termina ainda sob reflexos da crise internacional de 2008. O Produto Interno Bruto experimenta neste ano o pior crescimento desde 2009, 0,7%, segundo previsão do Banco Central. A inflação deve ficar em 6,3%, quase no teto da meta. Essa redução desse resíduo de inflação não é muito fácil, né? Não adianta aumentar juros, isso só encarece, aumenta os custos do setor produtivo e a eficiência para combater a inflação é pequena, né? Nós temos que atuar na diversidade das causas dessa inflação. Em função de toda essa conjuntura internacional, o Brasil atravessa as dificuldades e muitos dos nossos problemas têm sido, de certa forma, jogados para debaixo do tapete. Em algum momento, isso vai ter que ser objeto de uma correção. Não haja mais artifícios contábeis para apuração de resultados primários e que haja uma atitude do governo, da nova administração, qualquer que seja ela, amigável para o investimento e entendendo como é que funciona uma economia capitalista de mercado. Um dos vilões que ajudaram a puxar o crescimento da economia para baixo neste ano foi o Mundial de Futebol realizado no país. Em julho, a arrecadação federal ficou 1,6% menor do que no mesmo mês do ano passado. O próprio ministro da Fazenda, Guido Mantega, declarou que durante os Jogos houve desaceleração no comércio varejista e na atividade de muitas empresas. Esses feriados, quer dizer, paralisaram muito da economia brasileira e nós tivemos aí os meses de junho e julho resultados econômicos muito ruins, porque a receita é efetiva, porque a receita aumenta naturalmente quando aumentam as transações econômicas. Se a gente olhar todos os países que tiveram grandes eventos esportivos, né, tiveram um aumento do patamar de turismo, né, que é o setor que mais cresce no mundo e é um setor grande gerador de emprego. Então, isso certamente vai ocorrer com o Brasil. O relatório de mercado do Banco Central prevê redução de 1,95% da produção industrial neste ano. Além de criticarem a pesada carga tributária do país, os empresários reclamam do baixo investimento em obras de infraestrutura e logística. Dados da Federação das Indústrias de São Paulo indicam que a taxa de investimentos total da economia vai ser de 16,9%, o menor nível desde 2006. O vosso emprego depende do investimento. E o vosso aumento de salário depende do investimento, da demanda de mão de obra.
que tem que estar mais qualificada, mas que é fundamental que o empresário ele tenha ânimo. E tem que haver o lado do governo, né, de reverter um pouco esse quadro, né, que impõe uma pesada carga sobre o setor produtivo brasileiro. Para recuperar a economia, os especialistas indicam que o próximo presidente vai precisar garantir a inflação no centro da meta, estimular o crescimento do PIB e manter no positivo as contas do governo. O que historicamente acontece é que as despesas, elas sempre avançam, sobretudo as despesas correntes, em detrimento dos investimentos, quer dizer, que seriam os gastos nobres, né, com obras, equipamentos, instalações. Eu acho que o mais razoável seria se cortar o gasto público. É recompor o equilíbrio macroeconômico para que se possam gerar os recursos de investimento, de poupança, de maneira a trazer a economia brasileira a uma taxa de crescimento do PIB mais compatível. O Brasil tem hoje um potencial de crescimento do PIB que pode ser até um pouco acima de 3% ao ano, entre 3% e 4% ao ano, e isso pode ser realizado. Dificilmente o próximo presidente vai de imediato reduzir taxas de juros que pesam, né, no setor produtivo, alterar a carga tributária, ou seja, ele não tem como fazer um milagre, ele pode adotar políticas que no médio prazo sim vão impactar de forma diferenciada, né, no crescimento da economia.